Estão preparados para a palavra? Vocês receberam a palavra sobre a pomba? Amém? Se você não ouviu a mensagem da semana passada, vá no nosso site, vá na livraria, algum lugar aí, ela está por aí, e ouça a ministração da semana passada. Eu tenho certeza que vai edificar, vai fortalecer a sua vida espiritual. Graças a Deus por isso. Eu quero conversar hoje sobre as 3 atitudes que produzem vida. As 3 atitudes que produzem vida. Amados, existem princípios espirituais. Existem estes valores, esses princípios, que quando eu e você praticamos, vivemos esses princípios, nós alcançamos o resultado contido nesses princípios. E a Bíblia tem vários princípios espirituais que às vezes nós desconhecemos ou até não praticamos, não vivenciamos, experienciamos esses princípios. Por isso eu quero compartilhar com vocês hoje, com a graça de Deus, 3 atitudes, 3 princípios que produzem vida. Eu quero ler o texto que fala que os israelitas, eles saíram do Egito, estiveram por 40 anos no deserto. Agora eles estão diante da terra prometida, Canaã, a terra que emana leite e mel. Eles têm que atravessar o Rio Jordão e começar a conquistar a sua herança, a herança prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. A primeira cidade que eles teriam que enfrentar, guerrear, lutar, derrotar, era a cidade de Jericó. Uma cidade fortificada, os muros altos, largos. Jericó, segundo alguns comentaristas, eles dizem que essa cidade nunca fora vencida, derrotada ou conquistada por algum exército inimigo. Nunca. Uma cidade toda altiva, toda orgulhosa, toda autossuficiente, toda segura de si mesma. Agora Josué então, ele está ali e essa era a primeira barreira, a primeira dificuldade para conquistar a herança prometida. E Josué então, ele envia 2 espias para olhar a terra, para avaliar a situação, para trazer um relatório e montar alguma estratégia de conquista, de avanço na promessa de Deus. Então Josué capítulo 2, versículo 1 diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 espiões, 2 espias. E lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Provavelmente esses 2 jovens escolheram a casa dessa prostituta para não levantar suspeita. Por quê? Ali entrava muita gente, saía muita gente, tinha muita movimentação, e eles provavelmente passariam despercebidos. E eles entraram ali. No versículo 8, antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço onde eles estavam. E lhes disse: sei. Raabe, ela disse para esses 2 rapazes: eu sei que o Senhor Deus, lhes deu essa terra. Uau! Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor Deus, secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor Deus, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O nosso Deus é Deus em cima nos céus e Ele é Deus embaixo na terra. Aleluia. O versículo 12, ela diz para eles: jurem-me pelo Senhor,
que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. A nossa vida, respondeu os 2 espias para Raabe, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, diga comigo assim: se você ficar em silêncio. Uma vez mais, se você ficar em silêncio. O texto diz que os 2 rapazes disseram para ela: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que ela morava fazia parte do muro da cidade. Ela morava no muro, sobre a muralha da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores do rei de Jericó, que estava perseguindo esses 2 rapazes, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos aqui nessa terra, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho, esta fita vermelha na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa, qualquer pessoa que não estiver em casa, será responsável pela sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero, com a graça de Deus, tirar aqui 3 princípios que vai ajudar muito a sua vida, que ajuda muito a minha vida. 3 princípios que nós podemos aprender aqui nessa história tremenda, nessa história maravilhosa. O primeiro princípio é o poder do silêncio. Primeiro princípio, o poder do silêncio. Vamos ler juntos? O poder do silêncio. Como eu disse, Raabe acreditava que Jericó e todos os seus moradores seriam destruídos pelo povo hebreu. Os 2 espias conversando com ela, e ela pedindo misericórdia, e ela implorando, dizendo: olha, não permita que eu morra, que meu pai, que minha mãe, que os meus irmãos, que as minhas irmãs, que não permita que morramos no ataque de vocês, porque eu sei que o seu Deus vai nos entregar nas mãos de vocês. Por favor, ajuda-nos, socorre-nos. E os espias então disseram: se você fizer 3 coisas, se você tomar 3 atitudes, você não irá perecer. A primeira atitude: fique em silêncio, não fale para ninguém que nós estivemos aqui. Segundo, amarre esse cordão vermelho, essa fita vermelha na janela da sua casa. Deixe pendurado essa fita vermelha aí. E terceiro, as pessoas que estiverem em casa, na sua casa, elas não perecerão. Terceiro ponto, terceira atitude que ele pediu dela, que eles pediram dela foi: não saia de casa, fique em casa. Queridos, vamos entender um pouco melhor
essa história extraordinária. Vamos aprender esses princípios que geram vida na vida daqueles que praticam esses princípios. Essa primeira atitude então é: fique em silêncio. Fique em silêncio, Raabe. Vamos ler novamente o texto de Josué 2,14. A nossa vida pelo de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar, se você ficar em silêncio, se você não contar. Esse texto fala sobre o poder do silêncio. Esse texto explica a importância do silêncio. Esse texto diz que eu e você não podemos falar e dizer tudo aquilo que nós queremos. Esse texto diz que existe poder no silêncio. É isso que esse texto está nos ensinando. Existem muitas coisas que não devemos dizer. Guardar o silêncio pode nos livrar de muitos males. Quando ficamos em silêncio, Deus age. Quando ficamos em silêncio, Deus fala. Quando falamos, nós estamos agindo. Quando ficamos em silêncio, Deus começa a agir. Aleluia. Aleluia. O plano de Deus é destruir totalmente a cidade de Jericó. Mas se Raabe ficar em silêncio, nem ela, nem os membros da sua família, nem ninguém será destruído no ataque. Repita comigo, por gentileza. Ficar em silêncio. Ficar quieto. Mais uma vez, ficar em silêncio. Ficar quieto. Nós temos uma experiência semelhante na vida do grande profeta, do grande homem de Deus, Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. 1 Reis 19, 11. Elias havia vencido, derrotado os profetas de Baal. Jezabel, a esposa, a rainha, a esposa do rei Acabe, manda dizer a ele: eu vou persegui-lo, eu vou encontrá-lo, eu vou matar você. Ele foge. Ele foge. Agora ele está numa gruta, numa caverna, se escondendo desta mulher. Aí o texto diz assim: o Senhor lhe disse: saia daí e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no meio desse vento fortíssimo. E o texto diz: depois do vento houve um terremoto, um grande terremoto, mas o Senhor Deus também, Ele não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele, não estava no fogo. E depois do fogo, houve um murmúrio, uma brisa suave, um vento quase que silencioso, e o Senhor estava ali. E Deus estava ali. Naquele murmúrio, naquela brisa, no silêncio da brisa suave, o Senhor estava ali. Ele não estava no vento forte, Ele não estava no meio do terremoto, Ele não estava no fogo, daquele fogo, mas Ele estava no silêncio da brisa suave. Amados, muitas vezes Deus espera o nosso silêncio para falar conosco. Muitas vezes Deus espera o nosso silêncio para agir em nosso favor. Eu e você muitas vezes estamos assim tão agitados, tão atabalhoados, tão inquietos, tão estressados, que Deus não consegue falar conosco. E Deus espera o nosso silêncio, a nossa quietude. Ele espera que fiquemos quietos para que Ele possa falar conosco. Os espias, eles dizem para Raabe: se você tiver a atitude correta diante dessa crise, diante da destruição que vem sobre a sua cidade, você não será destruída e nem os seus familiares. A atitude poderosa que você tem, Raabe, para assumir, para ter é: fique em silêncio. Meu Deus, nem todas as situações que passamos deve ser comentada, deve ser falada. Nem todas as coisas que ouvimos devemos passar adiante.
Os espias disseram: Raabe, a sua vitória está no silêncio. É no silêncio que Deus fala, é no silêncio que ouvimos Deus, é no silêncio que Deus age. Muitas vezes Deus espera o nosso silêncio para Ele começar a agir. Ficar em silêncio é colocar Deus em primeiro lugar. Ficar em silêncio é contar para Deus e somente para Ele as nossas questões. Ficar em silêncio significa colocar Deus em primeiro lugar, compartilhar com Deus em primeiro lugar a situação, a circunstância, aquilo que estamos vivenciando. Depois que Deus souber, aí então, só então, falaremos para outras pessoas. Não deixe Deus ser o último a ouvir o que aflige o seu coração. Não deixe Deus ser o último a ouvir o que alegra o seu coração, o que deleita a sua alma. Coloque Deus em primeiro lugar, fique em silêncio. Algumas coisas que você está planejando fazer, ainda é tempo de ficar em silêncio. Não fale para ninguém. Não fale para ninguém. Algumas necessidades que você tem, não fale para ninguém. Permaneça em silêncio. Amados, precisamos aprender. Ficar em silêncio. Ore em silêncio. Creia em silêncio. Se necessário for, comece a gemer em silêncio. Sirva em silêncio. Guarde por um tempo em silêncio tudo aquilo que está na sua mente, no seu coração. No teu silêncio, Deus está movendo. No teu silêncio, Deus está agindo. No teu silêncio, Deus está operando. É tempo, em algumas situações, em alguns momentos, de ficarmos em silêncio. Podem dizer aleluia, não precisa ficar em silêncio. Existem alguns projetos, existem algumas dores, existem algumas situações difíceis, existem algumas situações de muita alegria também, que você deve guardar um período de silêncio. Somente mais tarde é que você deve compartilhar. Nesse primeiro momento é assunto entre você e Deus. Nesse primeiro momento é assunto entre você e o seu Pai Celestial. Nesse primeiro momento é um assunto entre você e aquele que de fato pode te ajudar. Estamos falando demais para as pessoas que não podem nos ajudar. Comece a falar primeiro para aquele que pode te ajudar. Aleluia, aleluia, aleluia. Priorize Deus ficando em silêncio. Honre a Deus ficando em silêncio. Dependa de Deus ficando em silêncio. Priorize Deus ficando em silêncio. Honre a Deus ficando em silêncio. Dependa de Deus ficando em silêncio. Virá um momento, como eu disse, oportuno, em que você poderá compartilhar, que você poderá dizer, mas por ora, descubra o poder de ficar em silêncio. Raabe teve que reunir em sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, mas sem dizer porquê. Eu chamo isso de o ápice, o poder de mobilização sem dizer porquê. Papai, mamãe, vocês precisam vir aqui. Por quê? Não, vocês precisam vir aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês precisam vir na minha casa. Mas por quê? Não, vocês precisam vir na minha casa. Ela tinha que mobilizá-los, ela tinha que convencê-los a vir na casa dela, sem dizer por que eles teriam que estar ali. Mas Raabe, a sua casa não é uma casa onde a gente poderia estar. A má fama da sua casa é um lugar suspeito. Raabe, você quer que eu vá para a sua casa? Não, filho, eu não vou. Mas você precisa vir na minha casa. Mas por quê? Eu não vou dizer, mas você tem que vir. E ela os convenceu. Raabe soube guardar silêncio. Soube guardar silêncio. A segunda atitude de poder que nós devemos ter é o poder do cordão vermelho. Segundo lugar, o poder do cordão vermelho.
vermelho. Vamos ler juntos? O poder do cordão vermelho. Em Josué capítulo 2, versículos 17 e 18, os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer. Se você não colocar essa fita vermelha, esse cordão vermelho na janela, nós não temos nenhuma obrigação de proteger você e a sua família. Aleluia. Os espias colocaram essa marca. Os espias colocaram esse sinal nas mãos de Raabe. Colocaram esse cordão vermelho como sinal na casa de Raabe. Raabe creu, Raabe amarrou aquele cordão escarlate, cordão vermelho na janela de sua casa. Raabe agora tem a segunda atitude poderosa. Ela pratica um segundo princípio. O primeiro princípio, silêncio. O segundo princípio, amarrar esse cordão escarlate, essa fita vermelha na janela da sua casa. Meus amados irmãos, tenhamos também esta mesma atitude poderosa que Raabe estava tendo. O cordão vermelho, ele simboliza, ele representa o sangue de Cristo Jesus. É isto que esse cordão está simbolizando. Está simbolizando o sangue de Cristo Jesus na casa da Raabe. Agora é o momento de crermos no poder do sangue de Cristo Jesus. Queridos, eu e você podemos crer no poder que há no sangue de Cristo Jesus. Confie no sangue de Cristo Jesus. Só Ele pode purificar você de todo o pecado. Somente o sangue de Cristo Jesus pode livrar você de todo e qualquer ataque das trevas, de todo e qualquer ataque do mal. Existe poder no sangue de Cristo Jesus. Há poder no sangue de Cristo. O sangue de Cristo Jesus é poderoso. O sangue livrou Israel do ataque do anjo da morte, quando a nação de Israel estava saindo do Egito, saindo da escravidão. Deus orientou Moisés a dizer ao povo, dizendo: sacrifique um cordeiro, pegue o sangue, passe aqui nas portas, nos umbrais das portas, deixe aí um sinal de sangue. Olha o texto por gentileza, Êxodo 12, 7. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, nas casas nas quais vocês comerão este animal. Versículo 13. O sangue será um sinal. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, diz o texto, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. A destruição não virá sobre a sua casa quando eu enxergar o sangue. A destruição não vem sobre a sua vida quando Deus diz: quando eu enxergar o sangue do meu filho sobre a sua vida, o mal não te toca, a miséria não te toca, a maldição não te toca, o medo não te toca, os poderes do inferno não podem te tocar, porque você está coberto com meu sangue. Não há destruição na vida daqueles que estão lavados no sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. O sangue é um sinal de que nós pertencemos a Deus. O sangue é um sinal de que nós fomos lavados no sangue de Cristo Jesus, no sangue do Filho de Deus. O sangue é um sinal de que nós pertencemos à jurisdição de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, resgatados, perdoados
da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Versículo 19: mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem mancha, sem mácula e sem defeito. A nossa redenção se deu pelo sangue do Filho de Deus. O sangue de Jesus Cristo pagou a dívida que nós tínhamos com Deus, nos purificou do pecado que herdamos de Adão. O sangue de Cristo Jesus nos fez uma nova criação, nos colocou numa nova posição, numa outra posição. O sangue de Cristo Jesus nos transformou em pessoas puras, retas, justas, dignas diante de Deus. O sangue de Jesus te faz digno da pomba vir e pousar sobre a sua vida. Aleluia. O sangue de Cristo nos purificou e nos purifica de todo o pecado. Como é que nós vencemos? Pelo sangue do Cordeiro. Não é pelo nosso intelecto, não é pelo nosso poder, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso network. Não. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, diz a palavra de Deus. Tudo que temos alcançado é por causa do sangue. Querido, bote isso na sua cabeça. Tudo que nós temos alcançado é por causa do sangue de Cristo Jesus. Eu e você estamos aqui hoje por causa do sangue de Cristo Jesus. É o sangue que nos protegeu, o sangue que nos trouxe até aqui. Tudo que Deus tem nos dado, Ele só nos dá, Ele só nos entrega por causa do sangue do Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. O sangue de Cristo Jesus estabeleceu a nova aliança com Deus. O sangue de Cristo Jesus estabeleceu a nossa paz com Deus. O sangue de Cristo Jesus nos dá autoridade sobre Satanás, sobre seus demônios, sobre o principado, sobre a potestade. O sangue de Cristo Jesus nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Ele. O sangue de Cristo Jesus. O sangue de Cristo nos colocou fora da influência das trevas. As trevas não podem te tocar, não pode te influenciar. As trevas não pode, porque você está lavado e coberto no sangue de Cristo Jesus. O sangue de Cristo nos fez dignos diante de Deus. O sangue de Cristo Jesus nos fez filhos de Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que eu e você podemos chegar com confiança, podemos chegar com ousadia até na presença do Pai, porque quando Ele olha para mim e para você, Ele enxerga o sangue do Filho dele sobre as nossas vidas, e nós somos aceitos, nós somos dignos, nós somos amados por Ele, porque estamos lavados no sangue de Cristo. Se você sentir liberdade, diga assim comigo: eu declaro que o sangue de Cristo está sobre a minha vida. Agora, com toda a fé do seu coração, diga assim: eu declaro que o sangue de Cristo Jesus está sobre a minha vida, está sobre a minha vida, está sobre a minha esposa. Você, esposa, fala: meu esposo. Está sobre os nossos filhos, em nome de Jesus. O sangue de Cristo Jesus está ao redor da minha casa, ao redor da minha empresa, ao redor do meu trabalho, ao redor da minha igreja, do meu grupo familiar, ao redor de tudo que tenho. Satanás, afasta-te. Satanás, vai embora. Satanás, você não pode. Com o sangue de Cristo, sai agora, em nome de Jesus, porque eu estou lavado, eu estou coberto com o sangue de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Os espias disseram para Raabe: Raabe, coloque essa fita vermelha, coloque esse cordão escarlate pendurado aqui na janela, coloque aí. Eles estavam dizendo: creia no sangue, dependa do sangue, entenda a importância do sangue de Cristo. Viva o seu dia a dia sabendo que você está coberto com o sangue de Cristo. Queridos, aquela fita escarlate ajudou Raabe e toda a sua família, e a casa dela não foi destruída por causa do sangue. Viva esse ano com toda a confiança, com toda a convicção,
Não tenha medo, você não será destruído. Não tenha medo, você não será vencido. Não tenha medo, você não será derrotado. Não tenha medo, você não vai fraquejar. Não tenha medo, você não vai escorregar. Não tenha medo, você não vai cair. O sangue está sobre a sua vida. Creia nisso. Aleluia. Eles pediram que Raabe tivesse uma terceira atitude, uma atitude que eu chamo de atitude de poder. Eles pediram que Raabe permanecesse em casa. Terceiro, o poder de permanecer em casa. Posso começar a pregar agora? O poder de ficar em casa. Versículo 19: qualquer pessoa que sair de casa será responsável por sua própria morte, disseram os espias. Nós não vamos proteger, Deus não vai proteger aqueles que estiverem fora de casa. É isso que eles estão dizendo. Raabe teve a atitude de permanecer em casa, de ficar em casa, juntamente com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com as suas irmãs, com a sua família, com seus parentes. A ordem foi muito clara: não saia de casa. Diga para a pessoa que está do seu lado: fique em casa. Fique em casa. Esses dias atrás, eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor lá da África. Eu estive num evento, num congresso com ele na África do Sul. É um homem de Deus, tremendamente ungido por Deus. Eu vi ele orando por um rapaz cego, e foi uma experiência muito assim, especial, porque eu estava bem na frente, eles me colocaram assim bem na frente, e ele veio, colocou as mãos e declarou: ser curado, em nome de Jesus. E foi orar pela outra pessoa que estava do lado. E a câmera estava pegando assim bem o rosto do rapaz, e ele com os olhos abertos. Já viu aquele olho assim, todo branco, todo branco? E o rapaz piscou, abriu, fechou, e olho branco, e olho branco. E uma terceira ou quarta vez ele abriu os olhos estavam limpos, perfeitos. Foi tão impressionante o susto que o rapaz levou. A hora que ele abriu os olhos e enxergou, ele ficou, a expressão daquele rapaz que acabou de ter a vista restaurada, foi algo tão impressionante. Eu estava ali vendo ele. E esse pastor, ele fez um evento na Nigéria, e ele estava comentando: nós esperávamos ter ali perto de 300 mil pessoas no evento, só que chegou perto de 2 milhões de pessoas. Ele falou assim: passamos por uma situação tão difícil, porque na cidade não tinha banheiro, não tinha cama, não tinha água, não tinha comida, não tinha nenhuma estrutura para receber 2 milhões de pessoas. Fizemos o evento, não tínhamos som suficiente para atingir 2 milhões de pessoas. Aí ele falou assim que o prefeito, o governador, o pessoal da região chamou ele e disse assim: pastor, por gentileza, pastor, não faça mais esses eventos aqui. Nós não conseguimos receber esse povo na nossa cidade, não faça mais. Ele estava pregando uma mensagem e ele disse: nós africanos sabemos, e todo mundo sabe, que o leão é o rei dos animais. O leão, ele é o rei da selva. E ele disse: o leão é o maior animal que existe, porte físico? Não, não é o maior. O leão é o animal mais alto que existe? Não, não é o animal mais alto. O leão é o animal que mais corre, tem maior velocidade? Não, não é. O leão é o animal que tem mais resistência, corre longas distâncias? Não, não é. O leão, ele tem algum veneno, assim, peçonhento, forte, poderoso? Não, não tem.
E por que então o leão é o rei dos animais? O leão é o rei dos animais porque ele consegue matar qualquer outro animal. Ele mata a girafa, ele mata o elefante, ele mata o hipopótamo, ele mata qualquer animal. Por isso ele é o rei da selva. E o leão, ele usa uma estratégia para abater a sua vítima. Ele separa a sua vítima do grupo. Ele isola a sua vítima do grupo. Quando ele consegue isolar do grupo, afastar do grupo, tirar da manada, ele começa então a perseguir e eles matam. Eles matam. E esse pastor estava dizendo isso na sua mensagem. E ele para um momento e diz: irmãos, a Bíblia diz que o diabo ele ruge como leão. Ele não é leão, ele ruge como leão, ele imita o leão. Mas o diabo, ele tem usado a mesma estratégia do leão. Ele faz de tudo para afastar você do corpo de Cristo. Ele faz de tudo para tirar você do seu grupo familiar. Ele faz de tudo para afastar você da sua igreja. E ele disse assim, quase chorando, emocionado, ele disse: meu irmão, minha irmã, meus amados, ele disse, se na igreja onde você está, alguém disser para você: eu não quero você aqui, saia daqui, vá embora, diga-se: eu não vou embora, eu vou ficar aqui, eu não vou afastar do grupo, eu não vou sair desse lugar, esta é minha casa, eu vou permanecer aqui neste lugar. Ele disse: o diabo vai usar estratégias, meios, ele vai usar fofoca, vai usar pessoas para afastar você da igreja, afastar você do grupo, para isolar você. Depois ele vai com toda a fúria sobre a sua vida e ele vai abater você, ele vai destruir você. Portanto, não saia da igreja, não saia do grupo, não entre nessa conversa mole de que você pode cultuar Deus sozinho na sua casa. Não caia nessa conversa. Ah, pastor, mas eu estou na igreja e as pessoas não me cumprimentam, então você... Não saia, fica lá. E se alguém empurrar você para fora, segura na porta e diga: não saia daqui, não saia, não se isole, não fique sozinho, venha ao culto. Todo primeiro domingo do mês nós temos o culto de ceia. E tem pessoas que passam 2, 3 meses sem tomar a ceia, 2, 3 meses sem colocar fé no sangue, dependência do sangue, confiança no sangue. Como pode ter uma vida cristã vitoriosa, vencedora, sem o sangue? Como é que você pode ter uma vida cristã vitoriosa fora da igreja, isolado, sozinho? Os espias disseram para Raabe: tem que ficar em casa. Na casa há proteção, na casa há provisão, na casa há cuidado, na casa você não vai ser destruído. Aleluia, aleluia. Que coisa tremenda. Olha o que diz esse texto de Hebreus capítulo 10, 24, 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Se você está sozinho, como você vai considerar alguém? Como você vai amar os membros do corpo de Cristo? Olha o versículo seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja. Outra versão diz: não deixemos de congregar-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procure encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima aquele dia. Fique junto, vem para a igreja. Ah, pastor, eu prefiro ficar em casa vendo pela internet. Só quando você não pode vir, fique na internet. Se você pode vir, venha. Hoje no culto pela manhã, uma senhora veio e me deu um abraço. Falou: pastor, que palavra, eu precisava ouvir isso. Ela disse assim: pastor, eu morava numa cidade no interior, comecei a acompanhar você pela internet. Sabe o que eu fiz? Eu me mudei para Curitiba, eu moro aqui só para frequentar a igreja.
Meu Deus! Pessoas que estão se conscientizando da importância do corpo, sermos membros, amando uns aos outros, considerando uns aos outros, incentivando uns aos outros ao amor e às boas obras. Irmãos, a nossa segurança está em permanecer em casa. Cuidado com a frase, cuidado com essa frase: terminou o meu tempo aqui. Cuidado com essa frase. Terminou meu tempo aqui. Cuidado com essa frase. Cuidado com o pensamento: eu não necessito frequentar nenhuma igreja, eu tenho maturidade espiritual suficiente. Cuidado, o diabo está isolando você, ele está marginalizando você, para depois ele dar o bote, para depois ele destruir você e a sua vida. A instrução bíblica é muito clara: não deixe de congregar como igreja, como membros do corpo de Cristo. Cuidado com essa decisão de ficar isolado, afastado. Na casa de Deus há segurança. Na casa de Deus o mal não toca. Queridos, muitas mães não dormem enquanto o filho ou a filha não voltam para casa à noite, de madrugada, porque elas sabem que em casa os filhos estão seguros. Enquanto a chave da porta não gira, a mãe não dorme. Quando ela ouve a porta, a maçaneta abrir e o filho chegar, ela dorme, porque ela sabe que o filho está em casa. Agora ele está em segurança, agora ele está protegido, agora ele está debaixo de cuidado. Agora o diabo não vai tocá-lo, agora o diabo não vai destruí-lo, porque ele já está em casa. Em casa há proteção, em casa há comunhão, em casa há refeição, em casa há alegria. Permaneça em casa e tudo ficará bem na sua vida. Aleluia! Você conhece alguém passando pela sua mente, que estava com você, que frequentava a igreja com você e que decidiu se afastar e que está bem? Que está vencendo, que está crescendo, que está sendo nutrido espiritualmente? Queridos, no dia em que os muros de Jericó caíram, Raabe podia dizer, o texto diz que um dia eles deram volta na cidade, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, e Raabe, com seu pai, sua mãe, irmãos, irmãs, os seus familiares, ali, em casa. No sétimo dia, eles rodearam a cidade 7 vezes. Antes de tocar o chofar e antes de gritarem. Raabe podia dizer, com toda segurança, todos os dias, enquanto eles estavam rodeando a cidade. Ela sabia que a cidade seria tomada, ela sabia que a cidade seria destruída, ela sabia que nada e ninguém pode deter o poder de Deus, ela sabia. Mas ela podia dizer, eu que habito no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Deus Todo-Poderoso. Eu posso dizer do Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus, em Ti eu confio. Raabe podia dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa não seremos atingidos. Raabe podia dizer, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Raabe podia declarar, porque os anjos, Deus deu seus anjos a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Raabe sabia, porque ela ficou em silêncio, porque a fita do cordão escarlate vermelho estava pendurado, e todos estavam em casa. Ela praticou as 3 atitudes poderosas, ela estava em confiança, ela estava em certeza, que nada poderia tocar a vida dela e daqueles que estavam em casa. Ela estava em segurança. Ela estava em segurança. Eu quero concluir. Raabe teve essas 3 atitudes poderosas, que trouxe vida para ela, para a sua família, para os seus parentes. E foi tão tremendo isso, queridos, que Raabe, ela entra na história. Olha o que está escrito, por gentileza, Mateus capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe foi mãe de Boaz. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou a Jessé. Quem é esse Jessé?
pai do rei Davi. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Davi olhava para trás. Minha avó, minha mãe, minha avó, bisavó, tataravó, o nome dela é Raabe. Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, tornou-se descendência de Raabe, assim como Jesus Cristo de Nazaré tornou-se descendência de Davi. Meu Deus! Amados, 3 atitudes, 3 princípios que eu e você, como corpo de Cristo, como igreja, precisamos observar. Ficar em silêncio, confiar, crer no poder do sangue de Jesus e permanecer em casa. Permaneça junto, permaneça unido, não se isole, não se afaste, permaneça unido, permaneça no grupo. Os caminhos do Senhor nosso Deus são caminhos perfeitos. Nós estamos aprendendo essas 3 atitudes tão poderosas. Vamos ler novamente o texto de Êxodo capítulo 12, versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas. Queridos, o sangue não nas pessoas, não nos primogênitos, mas o sangue nas casas, nas propriedades em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito, por causa do sangue. O sangue foi colocado nos umbrais da porta das casas, como sinal, para mostrar que os moradores daquela casa pertenciam a Deus, que os moradores daquela casa tinham uma aliança com Deus, que os moradores daquela casa eram alvos do amor de Deus e não da destruição. Vamos crer no poder do sangue. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom